Olá pessoas, Juliana Caligares aqui e esse é o segundo vídeo sobre histórias da mitologia grega. Na semana passada contei a vocês sobre Psique, Eros e Afrodite, elemento água, naipe de copas. Hoje a segunda história, elemento fogo, naipe de paus, a história de Jasão, Medeia e os argonautas. Vamos para a história. Zeus, o rei dos deuses, concedia aos mortais vários presentes, dentre eles o velocino de ouro, o seu carneiro dourado, que tinha uma pele feita do mais puro fio de ouro, sabia falar e sabia voar. A sua pele era invulnerável a qualquer ferimento. O velocino de ouro estava guardado na terra da Cólquida, que é a atual Turquia, por um grande dragão que não dormia. O rei da Cólquida era Aietes, pai da princesa Medeia. Nesse momento em que o velocino era guardado na Cólquida, nasceu em Iolcos, na Grécia, o príncipe Jasão. Ele era filho de um rei deposto e o seu tio usurpador, chamado Pélias, comandava o reino no lugar de seu pai. E ele queria matar o seu sobrinho Jasão, porque Jasão era o legítimo herdeiro ao trono. Os pais de Jasão, sabendo disso, entregaram aquele pequeno bebê para ser criado pelo centauro Quiron, nas planícies gregas, e disseram ao rei Pélias que, num acidente, o jovem bebê havia sido devorado por feras. Acontece que o centauro Quiron criou Jasão por 20 anos, ensinando a ele sobre arte, cultura, religião e sociedade, sobre os mistérios novos e antigos. Quando Jasão fez 20 anos, o centauro Quiron, aquele responsável pela cura de todo mundo, menos para si mesmo, contou ao jovem a sua verdadeira origem como príncipe de Iolcos. Então Jasão resolve sair em busca do seu destino e desafiar o seu tio usurpador e se despede de Quiron, que fica resguardado na caverna. O jovem pega 2 grandes tochas de fogo e parte rumo ao seu destino e tem que atravessar um rio. Lá, ele perde uma das suas sandálias e veste apenas uma pele de leopardo. Quando ele se aproxima das praias de Iolcos, o rei Pélias, que já havia sido avisado por um oráculo, fica com medo porque estava dando uma grande festa, ele estava dando um grande festival, e ele vê se aproximar aquele jovem, e o oráculo já havia dito a ele que um jovem que calçasse apenas uma única sandália e vestisse uma simples pele de animal seria o seu algoz, o algoz do seu destino. O rei então descobre imediatamente que aquele é Jasão, o sobrinho que ele tentou matar, que na verdade estava vivo, se ajoelha aos pés de Jasão e implora seu perdão, porque ele sabe muito bem que não há como lutar contra uma profecia do oráculo. Jasão então exige o trono de Iolcos como seu legítimo herdeiro. Então o rei, que era muito esperto, seduz Jasão com a história do velocino de ouro. O rei diz: sim, eu vou entregar a você o reino de Iolcos se você for à Cólquida trazer para mim o velocino de ouro. O que é um reino diante de uma grande pele dourada entregue aos mortais pelo próprio Zeus? O jovem Jasão se enche de ambição e decide partir para a Cólquida a fim de retomar o velocino de ouro, que era originalmente da terra de Iolcos, da qual ele seria rei. Então ele reúne os maiores guerreiros da Grécia. Ele reúne Héracles, ou Hércules, o grande herói semideus. Ele reúne os 2 irmãos guerreiros gêmeos, Castor e Pólux, que são responsáveis pela constelação de Gêmeos. E ele reúne também o rei Teseu, rei de Atenas, e o Orfeu, o deus da música. Todos dotados de grande poder e força, e formaram uma equipe chamada os Argonautas, porque o navio para o qual eles partiram para Iolcos se chamava Argo. As histórias dos argonautas geraram muitas lendas na tradição grega e um dia eu conto para vocês. Partindo no navio Argos, eles chegam às praias da Cólquida e lá eles se deparam imediatamente com a toca do dragão, mas eles não conseguem atravessar. E então a princesa Medeia se aproxima para saber do que se trata tudo aquilo e ela conhece Jasão e se apaixona por ele, eles se tornam amantes. A Medeia, tomada por paixão e fúria, querendo ir para a terra do seu amado, resolve trair o seu pai, o rei Aietes, e com seus poderes, porque ela era uma princesa feiticeira, ajuda Jasão a derrotar o dragão. O dragão, numa luta feroz, representando a tradição, aquilo que não muda, o conservadorismo, mantém o velocino de ouro sob suas garras. E Medeia e Jasão conseguem derrotá-lo,
matando com os poderes da própria Medeia. Jazão então pega o Velocino de Ouro e parte rumo ao navio quando ele, exacerbado pela sua vitória, celebra sua glória, levantando o Carneiro de Ouro, morto, na frente dos seus parceiros e gritando que ele é o verdadeiro herói. Medeia exulta e o rei manda os seus soldados para combater o Jazão e os argonautas ali nas praias da Cólquida. Uma luta feroz entre Jazão e o rei. Mas Jazão sai vitorioso e o irmão da princesa Medeia ia matar o seu herói, seu amante Jazão, mas a própria Medeia usa de seus poderes de artes mágicas para matar o seu próprio irmão e pica ele em pedacinhos e joga os seus pedaços no mar. O rei fica tão estarrecido com isso que ele para a batalha para recolher os restos mortais do seu filho e dar a ele um enterro digno. E é desse modo então que Jazão consegue partir com os argonautas de volta às praias de Iolco. Nesse momento então nós vemos Jazão partindo com os argonautas de volta à Grécia, vitoriosos e felizes, junto com o seu grande prêmio, Velocino de Ouro. Mais uma batalha, mais uma missão e Medeia ao lado dele, e ela seria sua rainha. Lembrando que Medeia é muito mais velha que Jazão e ela teria ali uma treta com ele que eu já vou contar. Acontece que tanto a partida quanto a volta dos argonautas foi muito turbulenta e eles enfrentaram uma série de desafios e nos momentos finais, quando eles estavam chegando às praias de Iolcos, de volta à Grécia, eles enfrentaram várias calamidades, inclusive o navio ficou preso nos rochedos e eles tiveram que usar engenhosidade e criatividade para se libertar e conseguem chegar vitoriosos às praias de Iolco ou Iolcos. Nesse momento, Jazão é coroado rei, ele se casa com Medeia. No entanto, o peso do reinado recai sobre seus ombros de maneira fatal. Ele não aguenta esse fardo, ele fica preocupado e decide conquistar outras terras, porque o que ele tem para ele é muito pouco. Então, ele começa a tomar outros territórios e se aproxima de Corinto. Lá havia um rei chamado Creonte. Sim, Creonte, irmão de Jocasta, cunhado de Édipo, que é uma outra história, e ele era pai da princesa Gláucia. Jazão se aproxima tanto do Creonte, ele se apaixona pela Gláucia, que era muito mais nova, muito mais rica, e ele abandona Medeia, que já tinha 2 filhos com ele, para se casar com a princesa Gláucia. A Medeia fica furiosa, usa de seus poderes e artes mágicas e trama uma vingança, chamando pela deusa das feiticeiras. E nesse momento, evocando a deusa das feiticeiras, que Medeia lança um feitiço sobre uma grinalda e uma tiara que ela ia entregar à princesa Gláucia. E quem vai entregar, perpetrando a vingança, é a sua própria prole, os seus 2 filhos, uma menina e um menino. E eles levam os presentes que foram amaldiçoados por Hécate, a deusa das feiticeiras. Então, quando a princesa Gláucia vai colocar aquela grinalda e aquele véu, o veneno entra em contato com a pele dela e ela se incendeia, ela entra em chamas. O pai dela, Creonte, vendo aquilo, tenta salvar a filha, tirando aquela grinalda da cabeça dela, mas ele não consegue, ele próprio se incendeia em chamas. E os 2 morrem ali, queimados. O Jazão, então, entendendo que aquilo foi uma vingança da Medeia, ele corre até a casa dela, até a casa que eles tinham antes, ali no palácio onde ele era rei com ela, mas é tarde demais. A Medeia, para completar a sua vingança, já havia degolado os seus 2 filhinhos. Sim, é uma história longa, eu posso contar isso num outro vídeo. Nesse momento, então, a gente vê se aproximando do palácio de Medeia a carruagem celestial de Apolo, e Medeia entra imediatamente na carruagem carregando os corpos, os restos mortais dos seus filhinhos. Jazão clama por ela, diz que se arrepende de ter sido tão ruim, tão machista, tão malvado com ela, mas ela não cede, e ela vai embora na carruagem dourada de Apolo rumo a Atenas, onde ela vai passar a viver carregando os restos mortais dos seus filhinhos, deixando Jazão na rua da amargura. E lá em Atenas, Medeia passou até o fim dos seus dias, venerando os corpos dos seus filhos, a quem ela deu um sepultamento digno, e lembrando de suas aventuras, se culpando pelo que fez e meditando sobre os seus atos. A estrangeira, a Medeia. Essa é a história de hoje, cheia de meandros e aventuras fantásticas, e eu espero ver você na semana que vem com a 3ª história deste ciclo. Um beijo e até a próxima. Tchau!